costureira. Pois é, pessoal, deu um probleminha no avião dele, ele não conseguiu vir, brincadeira. Nicolás. Bom dia a todos. Isso aqui sai, gente. Aí fica melhor, né? Nossa, de manhã é Nicolas, gente. De noite é Nicole. Bom dia, galera, beleza? Pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer ao Gustavo Gaia. Gustavo, parabéns por essa iniciativa. Há não muito tempo atrás, né? Isso aqui era inimaginável para a direita, né? Principalmente, né, para os jovens que estão aqui hoje, se andassem aí nos corredores aqui da Câmara Federal, jamais estaria primeiro nessa organização aqui, né? Pelo contrário, teria um cheirinho de alguma outra coisa aqui nesse ambiente, né? Com vários e várias camisetas vermelhas, né? Bandeiras de União dos Nacional dos Estudantes que não estudam, né? E vários outros movimentos que infelizmente não representavam os estudantes. E a gente acabava que ficava refém de tudo isso, né? Porque o jovem não tinha espaço para poder falar, o jovem conservador, e os jovens de esquerda acabavam tomando os espaços e falavam, né, por nós. E graças a Deus que isso vem mudando aos poucos. Isso daqui hoje, né, não é, eu tenho certeza, não é uma realização, né, só pessoal do Gaia, é uma realização de todos nós, né, que um dia, graças a Deus, tínhamos, né, um sonho de poder falar abertamente sobre os nossos valores, de poder contar com outros jovens. Anteriormente, eu estava aqui atrás, uma mãe chegou para mim e falou: Nicolas, quero te agradecer porque o seu livro, né, tem salvado a vida da minha filha. E vocês não sabem o quanto que eu fico feliz com isso, né? Porque eu também fui um jovem, né, que passei... Aí sim, obrigado, irmão. Oi. Eu também fui um jovem que durante a universidade eu me sentia completamente... Eu me sentia completamente sozinho ali na universidade, né? E tiveram algumas pessoas, né, que eu tenho certeza que Deus levantou para poder nos ajudar, né, nessa caminhada. E eu lembro quando eu tinha ali uns 12, 13 anos de idade. Quem tem 12, 13 anos de idade aqui? Deixa eu ver. 12, 13 anos de batismo agora. Aí tem mais. E eu lembro que eu tinha uns 12, 13 anos de idade. E aí o meu tio chegou para mim, né, me apresentou o Olavo de Carvalho. Eu falei: cara, esse cara fala palavrão, mas faz sentido o que ele está falando, né? Então o Olavo foi, digamos assim, o primeiro contato que eu tive, completamente diferente do que a gente vê na escola, né? Eu lembro que na escola, nas minhas aulas de história, eu olhava sobre o socialismo e eu falei: mas gente, né? Uma crítica de um adolescente, eu falei: mas como que o neurocirurgião vai ganhar como talvez uma pessoa que trabalha, né, num trabalho mais simples? Como que isso vai acontecer? E eu perguntava para o meu professor e ele assim não me respondia muito bem. E depois eu descobri que esse professor ele tinha feito, não sei se era mestrado ou alguma outra coisa em Cuba. Eu falei: agora tudo faz sentido, agora as peças se encaixaram, né? E aí eu falei: opa, eu estou começando a entender que na verdade esse espaço aqui não está com o objetivo primário dele, que de fato é a educação. Então nesse seminário aqui, né, sei que várias outras pessoas falaram a respeito, né, de questões anteriores, né, históricas. Eu quero dar aqui mais o meu testemunho, digamos assim, pessoal do que aconteceu e colocando assim hoje já com uma análise mais crítica do que para mim parecia algo completamente automático e natural. Poxa, entrei na escola, era somente esquerda e isso é a vida, e depois você descobre a realidade. Mas hoje eu tenho uma análise crítica, né, do que de fato aconteceu nesse período que eu estava ali na escola e principalmente na universidade. Eu me recordo que quando eu estava no final do primeiro ano do ensino médio, começou aquela polêmica da cura gay. Alguém lembra? Da cura gay e tal, tudo mais. E eu via, né, o pastor Marco Feliciano ali na Comissão de Direitos Humanos, que graças a Deus, né, eu sou titular hoje da Comissão de Direitos Humanos aqui na Câmara Federal, né, para alegria de uns e tristeza de outros, mas nós estamos lá, né? E ontem já foi uma confusão assim, eu gosto. Eu falei: é isso que a gente foi eleito para fazer, né? Para poder defender, né? E aí, eu lembro que o pastor Marco Feliciano estava ali junto com o Jair Bolsonaro, né? E aí eu disse naquela confusão e foi se levado o debate para dentro da sala de aula. E eu
lembro que assim, o professor colocou 10 pessoas para poder falar, né, contra a questão ali da cura gay, e o professor falou, alguém quer falar, né, entre aspas, a favor disso aí? Eu olhei para o lado, eu quero, e eu percebi que assim, na verdade era eu contra 61, né, porque tem também um professor ali, na posição hierárquica dele. Naturalmente um estudante ele entra na escola achando que a opinião do professor é a realidade, afinal de contas, ele já tem um tempo maior de educação, de estudo, passou ali por uma pós, por um mestrado, então basicamente ele tem a verdade que eles dizem não existir, menos a do professor, né? A do professor é verdade mesmo. E ali foi o meu primeiro assim, embate no sentido de, peraí, o que está acontecendo? Por que a opinião aqui de todo mundo é igual? E quando você fala algo que seja um pouco diferente do deles, você simplesmente é achincalhado. Naquela época não existia ainda ser acusado de fascista, né? Mas tinha algumas outras acusações, né? Acusações de você é um homofóbico, você é um preconceituoso, ainda estava no início, eles melhoraram muitos adjetivos aí, né? Transfóbico, homofóbico, racista, o que mais? Fascista, reacionário, taxista, ciclista, um monte disso. Aí eu falei, tudo bem. Nisso eu comecei a dar uma estudada e comecei a perceber primeiro que eu não era o único também a passar por isso. E eu me lembro que eu dei um embate com uma professora minha de ética e empreendedorismo, ela fez uma prova inteira só sobre homossexualidade. E eu me recordo que em uma das questões você tinha que adivinhar, fazer a resposta certa de qual era o sexo de uma pessoa que, não sei se ela era trans, se ela era bi, se ela era travesti, você tinha que adivinhar o sexo da pessoa. Eu falei, gente, o que eu tenho a ver com isso? Cai no Enem? E aí eu lembro que tinha também uma questão falando que existiam crianças trans. E aí eu me peguei assim, e aí, o que eu vou fazer, cara? Falei, eu tomo 0 e vou pro céu. Ou eu tiro 10, né, e sou um frouxo. Você quer saber? Eu só vivo uma vez mesmo. Aí eu coloquei, não existe crianças trans. Na questão, eu não sou obrigado a adivinhar o sexo da fulana. E fui colocando, né? Rimos muito, então vamos 0. E aí fui na coordenação, falei aqui, ó, o negócio é o seguinte, eu discordo disso daqui, por causa disso. Eu li um livro chamado Nascido Gay, que é de um PhD sul-coreano. Eu tenho lido também a respeito de um livro que chama A Propaganda, que é do reverendo Sheldon. Ele estudou 20 anos a respeito de ativismo LGBT e homossexualidade. Então não existe ordem cromossômica, diferentemente da XX ou XY. E fui trazendo um monte de argumentos para a diretora, e ela ficou olhando para minha cara assim. E aí depois de tudo que eu falei para ela, eu falei, pô, agora ela entendeu, né? Ela falou assim, isso era uma segunda-feira, porque eu lembro que ela falou assim, ontem teve um programa do Fantástico, você viu? Eu falei, tá de sacanagem, bicho, eu acabei de citar um PhD, você vai me citar Fantástico. Ela, porque é o seguinte, lá diz que na verdade sim, homossexuais nascem homossexuais, que não sei o que, então... Eu falei, quer saber, deixa pra lá. Cheguei em casa, falei, e aí, o que eu vou fazer? Comecei a escrever, denúncia de um estudante contra a professora de sociologia. Postei. Aí, gente, deu uns 20 minutos, e aí começou a surgir um monte de gente. Você é um taxista, um fascista, não sei o que e tal. Só que depois de um tempo, a verdade, ela precisa de um tempo de maturação, tá? E eu sabia que eu precisava dar uma resistida, que eu falei, cara, as pessoas vão entender o que eu estou falando. E eu acho que outras pessoas também vão estar nessa mesma situação. E eu lembro que eu comecei, vocês podem até ver esse texto que ainda está na internet. Tá assim, oi, meu nome é Nicolas Ferreira, tenho 17 anos, sou estudante da escola SESI Comar e sofri isso, fiz todo um texto, coloquei as imagens ali da prova. E a partir desse texto, eu conheci, eu lembro que mandou lá para mim no Facebook, acho que, quem usa Facebook aqui? Ok? E aí, eu lembro que o Eduardo Bolsonaro entrou em contato comigo, o Flávio, o Carlos, vários alunos do Olavo entraram em contato comigo. Eu tive, assim, a primeira assim, digamos, opa, peraí, tem gente que concorda, que pensa como eu. E os comentários começaram, olha, eu também sou adolescente e também estou passando por isso e tal, tudo mais. Eu falei, olha, vale a pena permanecer firme. Só que, obviamente, dentro da escola, a sala inteira, né, queria me matar, e todo mundo queria
me achincalhar por a minha opinião, porque o negócio tomou uma proporção muito gigantesca. Então, nesse primeiro ponto, né, para estudantes que estão aqui, e também pais e mães, né, que vocês ouviram Detone, né, tem que fazer filho, viu, gente? Tem que fazer filho, eu me incubo, tá, ô Cristoneto? Eu me incubo de fazer pelo menos aí, né, se a minha mulher quiser também, né, fazer uns 7 aí. Né? Vou fazer filho, né? Tem que fazer filho é herança de Deus. Então, se eu tiver um filho e eu tiver 7, eu tenho 7 vezes mais herança de Deus que você. É uma questão de matemática. E aí o que acontece? Esse primeiro passo que eu quero falar para os estudantes e também para quem tem filhos estudantes e quem, né, um dia terá também filhos. A primeira coisa, muitas vezes, que é exercida para você não é nem o conteúdo intelectual, filosófico, sociológico, não. Muitas vezes aquilo que o estudante vai precisar ter e está faltando hoje em dia é de coragem. Por quê? Quando você está aqui hoje, né, na Câmara, a gente está lá no plenário, parece ser muito legal, e muitas vezes realmente né? Você tem um embate ali com a esquerda, você enfrentar ali, falar o que todo mundo quer falar, só que hoje você tem uma condição de ter pessoas do seu lado, né? Tá o Coronel Zuco aqui, o Capitão, né? Gustavo Gai, Ismael, você tem gente do seu lado, só que dentro da sala de aula é você e Deus, ponto. E a esquerda, ela não tem pressa para poder ganhar a alma, tá? Porque nós estamos falando aqui de alma. Porque Antônio Gramsci, ele fala que o senso comum na sociedade, ele tem que ir de forma gradual, né, lenta, invisível, né, onipresente, silenciosa. Então, a esquerda, ela não tem pressa em querer ganhar o estudante. Então, não importa se no primeiro mês de faculdade você vai permanecer firme. Não importa se durante os 2 anos você conseguiu segurar a onda. O que importa é se você, depois de sair da faculdade, você vai ter permanecido. A coisa mais difícil que tem, agora levar para o lado só cristão, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, é muito difícil de um cristão entrar na faculdade cristão e sair cristão. É muito difícil de um conservador entrar conservador na universidade e sair conservador. Por quê? Porque quando você compreende, e que a esquerda compreendeu isso, que você não é somente uma casca exterior, que você tem ali os seus sensos sensoriais, mas você é também um ser que tem intenções e vontades que são além, né, metafísicos, você vai perceber que eles realmente querem ganhar a sua alma. E aí que entra a parte que a gente precisa ter olhos, ouvidos muito bem treinados para perceber o que está acontecendo. Então, nesse primeiro passo, você precisa ter coragem para o quê? Para fazer o quê? Coragem para poder conseguir resistir. Porque se você resiste, você vai ter condição de se aprofundar intelectualmente e a partir disso você vai conseguir combater intelectualmente o que está acontecendo. Mas, o que o conservador me faz? Ele olha para o que está dando certo e ele fala, opa, eu preciso manter isso. E isso daqui que é novo, que está sendo dito pelo meu professor, pelo meu colega de sala de aula, eu preciso primeiro avaliar para ver se isso aqui vai dar certo na minha vida. Então, o primeiro passo para qualquer estudante é coragem para poder resistir. E muitas das vezes, você vai ter que olhar para dentro da sua casa. Muitas das vezes também as casas, né, as famílias não têm bons exemplos. Graças a Deus eu tenho um pai e uma mãe que me ensinou bom exemplo de família. Mas se você talvez não tenha, não se descabele. Você tem outros exemplos de que dá certo. A família, ela é uma instituição criada por Deus e, portanto, a instituição é perfeita. Mas os seres que complementam essa família são seres imperfeitos. Por isso que dá os problemas que dá. E por isso que a gente enfrenta os problemas que a gente enfrenta. Então, o primeiro passo realmente é você ter coragem para poder resistir. Depois que aconteceu tudo isso, eu tive a condição de perceber o que é a porta que está de trás de quando você tem essa resistência, que é conhecer pessoas que estão na mesma guerra que você. Para pensar, levando agora para o lado político, mas eu vou dar um lado também educacional, para pensar se Jair Bolsonaro, alguém conhece? Já ouviu falar? Só para saber se vocês estão aí. Se o Jair Bolsonaro, em 2018, né, nas eleições, 2017, né, tivesse falado assim, 2018, tivesse falado assim, quer saber? Pô, deixa essa Dilma aí mesmo, né? Pô, deixa essa galera aí mesmo, pô, tô cansado, 28 anos já aqui de Congresso. Na entrevista dele, não é só você não matar, não roubar, não estrupar, que não vai falar, pô, acabou. Se ele falar assim, quer dizer, não vou ficar falando isso com a mídia não, o país precisa ficar pacificado e tal.
Pessoal, quantas pessoas não conheceram Jair Bolsonaro através daquela entrevista? De 28 anos de história, né, que o presidente teve, você vê que são algumas falas que todo mundo gostaria de falar, só que ninguém tinha um representante de fato, e você teve contato com essa pessoa, e muitas pessoas começaram a ter contato, falou, opa, eu também penso igual a esse cara. Dentro da sala de aula é exatamente a mesma coisa, só que muitas das vezes você não consegue perceber essa eficácia, porque o cara que está do seu lado, ele não vai chegar para você falar, no meio da sala de aula, opa, eu tô com você, Maria, ou eu tô com você, Priscila, ô João, tamo junto, eu também acho que bandido tem que se ferrar. Ele não vai falar isso dentro de sala de aula, por quê? Porque a aceitação do coletivo pro adolescente é muito importante, ela é muito valiosa. Você já percebeu que o adolescente, ele quer fazer parte de um grupo? Antigamente, sei lá, em nem sei quanto é, sei lá, 2006, o top era Restart. Então você ficava igual um arco-íris andando na rua, né? Eu nunca dei esse nome, a rosa, azul, não sei o que, beleza. Aí depois de um tempo a moda era emo, que já era completamente contrário. Era todo mundo de preto, né? A franjinha de lado, né? Ai, não sei o que, e a gota aqui, eu não esquisito. Aí depois, logo depois, manteve a franja, mas já cantava-se Baby Baby, né? Aí já era o Justin Bieber. Aí daqui a pouco veio o funk. Aí depois foi piorando demais, né? Aí daqui a pouco só ladeira abaixo. Ou seja, e o adolescente, o mesmo adolescente que era o Restart, virou o emo, virou o Belieber, que virou o funkeiro, que hoje deve ser pessoalista. É a mesma, digamos, identidades diferentes. Por quê? Porque o jovem ele precisa estar inserido em um coletivo. E você tem um papel, estudante, muito grande, de que eu sempre falo, de não importa a pressão coletiva que está em volta de você, não importa a pressão midiática, não importa inclusive a pressão dos familiares, que talvez, né, queiram que você siga por um caminho errado, e você fala assim, não, vou ceder aqui porque eu preciso da aprovação do meu professor. Deixa eu falar algo para você. Um dia você vai se arrepender de não ter defendido o certo. E oportunidades, elas passam. Quantas pessoas eu ouvi depois que eu saí da faculdade e falou assim, putz, Nicolas, eu podia ter também feito igual você também, mas agora já passou a minha vez. Nossa, se na época da faculdade eu tivesse me posicionado, mas eu ficava ali com medo, talvez de perder um ponto na prova, de talvez não ser aceito. Eu vou falar para vocês, no fim das contas de tudo, você não vai chegar e prestar contas para o seu pai, você não vai prestar contas para o seu professor de sociologia, você não vai prestar contas ali para o seu amigo que está do seu lado, que não quer o seu bem, mas só quer as suas benécias provisórias. Sabe para quem você vai prestar contas? Para Deus. E aí, meu amigão, não tem como você chegar para ele e falar assim, ai Deus, mas assim, não dava porque eu queria ter aprovação do pessoal. Gente, ou a gente está aqui para poder de fato mudar algo e poder colocar para as pessoas uma verdade, ou caso contrário, não vai, não faça, não entre, sabe, não brigue. Porque hoje o que mais as pessoas eu acho que elas desejam é ter algo concreto, é ter uma identidade. Por que tantos jovens entram na universidade, entram na escola e perdem ali os seus valores e princípios? Porque eles estão órfãos de boas identidades. E quem serão as pessoas que irão mostrar uma boa identidade para eles? A esquerda? São pessoas que vão ser formadas através de nós. E nós não estamos aqui nos colocando num pedestal de nós somos perfeitos, nós somos pessoas que não erramos, nós somos pessoas que tudo que nós fizemos você tem que fazer, não. Mas nós somos adultos, pessoas maturas que reconhecemos que nós precisamos ir em busca de uma verdade. E hoje tudo que as pessoas estão querendo fazer é retirar essa verdade. Hoje o ambiente acadêmico, ele simplesmente, a verdade ela é perene, ela é completamente subjetiva. Então a pessoa entra e ela fica num mar tão grande. O Olavo de Carvalho fala isso, de que a esquerda, o conteúdo intelectual dela é como se fosse um oceano. E aí o jovem vai lá e pum, e mergulha. E é tanta coisa, é tanto livro, é tanto debate, que ele não consegue sair de lá. E o que o Olavo disse é que ele era como se fosse uma pessoa, um socorrista, né, que joga uma boia, aquela pessoa escora e ele consegue tirar aquela pessoa desse oceano de esquerda. Então hoje qual que é a nossa missão, principalmente no meio acadêmico? Primeiro, antes de qualquer coisa que você vai fazer, o Olavo de Carvalho fala isso, olha, se a sua ação, se a sua ânsia de agir é maior do que a sua ânsia de compreender, a sua ação sempre vai ser incompreensível. Então antes de querer sair mudando o mundo, né,
fazer que nem a Greta, né? How dare you, né? Querer salvar calotas polares e ursos polares. Primeiro reconheça qual é a sua identidade. Eu vejo aqui hoje, tá? Nos corredores aqui dessa câmara aqui, pessoas se olham dentro do olho da pessoa. Parece que ela não tem alma. Parece que ela não tem identidade. Por quê? Porque todo mundo está querendo ser algo passageiro, sabe? Algo que quer agradar uma certa maioria, sabe? Pessoas que a personalidade mudam, né? De um lado para o outro. Pessoas que anteriormente, né, diziam que o fulano de tal queria voltar à cena do crime e hoje é vice do cara, né? São pessoas que estão perdidas. E dentro da sala de aula, muitos jovens perguntam isso para mim: Nicolas, como que eu devo proceder, né? Como que você fez assim? A gente vai ter uma maturação de equilíbrio, tá? Vou dar um exemplo clássico. Eu estudava na parte da noite, né, ali na PUC, e a aula acabava 10h30 da noite. Aí, 10h25 da noite, o professor já está quase acabando a aula. É o momento de você levantar e falar: ah, professor, o que você está falando é errado. Não faça isso. Porque você vai ferrar você, igual o Capitão Nascimento, vai ferrar o seu batalhão, vai ferrar todo mundo, porque todo mundo quer ir embora. Então, assim, ser bem resumido mesmo, não seja chato. É uma convivência simples, não seja chato. Às vezes a verdade, ela não precisa ser dada com um tapa na cara. Vai dando doses homeopáticas para essa pessoa. Hoje uma pessoa que trabalha comigo, Dr. Kaique, eu lembro que na primeira semana de aula, eles estavam conversando sobre o Foro de São Paulo. E naquela época era chacota, né? Foro de São Paulo tem uma organização de esquerda que mexe em tudo aqui na América Latina. Eu falei: ô professor, tem ata de reunião, né? Só pesquisar aí, ó, tem site, tem tudo. E fui considerado ali de chacota. Mas no final da aula, o Kaique veio e falou assim: ô cara, beleza? Quase como se fosse comprar essa droga. E aí, cara, tudo bem? Você falou de Foro de São Paulo aí, cara? O que é aí? Eu falei: não, irmão, pode falar alto aí. O que rolou? Aí ele: não, cara, onde você tira essas ideias? Deixa eu apresentar aqui, cara, o lápis, cara. Dei pra ele assim o mínimo assim, falei: cara, lê tudo, cara, lê tudo. Pega a dose uma vez por dia. Aí passei pra ele, aí ele começou a ler e hoje, filho, o bicho é um Olavete, entendeu? E dessa forma, como eu falei aqui agora há pouco, você está salvando uma alma. Sabe por quê? Porque quando você toma uma ação de fazer algo, você pode estar salvando uma alma, correto? Mas quando você se omite também de falar algo, você também pode estar condenando uma alma também por errado. Eu sempre falo isso em todas as minhas palestras. Não existe espaço em vácuo, tanto na política quanto em qualquer lugar. Então, dentro da sala de aula, se você não se colocar em uma posição de: se eu falar aqui agora, as pessoas vão ser influenciadas, mas se eu não falar, quem vai ocupar o espaço na mente e no coração delas vai ser o professor, a professora que está pregando matar a criança dentro do ventre. Então você deve falar, não importa a situação que esteja, mas sempre tenha o equilíbrio, porque muitas das